Fala turminha, Doug Niemeyer aqui. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que é o método Manche. Muita gente me pergunta, Douglas, mas o que é um Manche? Como ele funciona? Para que ele serve? Vamos lá. O Manche nada mais é do que um modelo operacional que eu desenvolvi ao longo dos anos para operar o mercado financeiro. Principalmente falando do mercado financeiro internacional, que é literalmente onde nós conseguimos usar o modelo com maestria. Por quê? Nós temos uma liquidez absurdamente alta, muito maior do que a liquidez que nós temos no Brasil. Nós temos inúmeros mercados, o método Manche foi desenvolvido para que nós possamos operar no mercado de bolsa. Então nós operamos basicamente índices de ações dentro do mercado futuro na modalidade de swing trade. São aquelas operações que nós abrimos num dia e fechamos no outro dia ou eventualmente 2, 3 dias depois. E o modelo ele opera de forma automatizada, ou seja, existe uma ferramenta que faz as operações automaticamente. E isso dá para a gente um conforto muito grande, porque existe ali o robô fazendo as operações literalmente automático. Então, o modelo ele está configurado de acordo com o que está acontecendo no momento atual do mercado. Naturalmente que para que o investidor, o trader, a pessoa que vai operar o modelo, ela precisa ter um conhecimento interessante sobre o mercado financeiro. Ela não pode simplesmente ligar a ferramenta sem que ela saiba o que ela está fazendo. Então, o robô, a ferramenta, ela é dimensionada, configurada para que você tenha total capacidade de pilotar ela. É a mesma coisa que você entrar num carro de corrida e você acelerar sem que você saiba ali fazer curva, sem que você saiba ali pisar no freio, sem que você saiba ali manejar ele. Então, o mercado financeiro da mesma forma, né? O nosso modelo ele foi desenhado para que nós possamos operar no mercado de forma automatizada, com total consciência, com total responsabilidade e total gerenciamento de risco. Esses são pilares importantes para poder operar o mercado. Então, eu vou mostrar aqui um pouco da ferramenta, um pouco do modelo, para a gente entender aqui algumas nuances importantes do modelo. Então, vamos olhar aqui o MetaTrader, certo? Para quem não conhece, essa aqui é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado internacional para fazer operações dentro do mercado financeiro. No Brasil, ela é utilizada nem tanto, mas no mercado internacional ela é largamente utilizada pela sua robustez e também pela condição de nós trabalharmos aqui dentro algoritmos operacionais. Vou falar um pouquinho aqui sobre os parâmetros aqui do robô da ferramenta que faz as operações. Então, primeira coisa aqui, a gente tem alguns parâmetros aqui relacionados à licença da ferramenta, mas o que nós vamos tratar aqui é literalmente estes parâmetros aqui. Primeira coisa, nós temos aqui qual sentido nós vamos trabalhar, se são compras ou são vendas, se nós vamos trabalhar aqui mercado futuro ou mercado à vista. E aqui nós temos a quantidade de contratos, se nós estivermos trabalhando com o mercado futuro, e também, se nós estivermos trabalhando com o mercado à vista, o valor financeiro. Aqui, o alvo inicial da operação, a gente sempre vai trabalhar com o alvo inicial da operação zero, ou seja, a máxima do candle que rompeu aquele candle que vai ser a nossa primeira saída, certo? Aqui nós temos alguns parâmetros importantes em relação ao nosso preço médio da nossa posição. Quando nós entendemos aqui preço médio, preciso fazer um parênteses muito importante aqui. Se você é um trader de varejo, se você é um trader que está começando no mercado financeiro, você já deve ter ouvido falar que preço médio é algo nocivo, é algo ruim, é algo que pode literalmente quebrar a sua conta e realmente pode acontecer isso. E principalmente se você não sabe o que você está fazendo. O preço médio que nós usamos aqui é uma montagem de posição. Assim como os grandes fundos utilizam, assim como as grandes instituições trabalham, nós pegamos o nosso capital e nós dividimos o nosso capital em várias operações, em várias compras ou várias vendas, de acordo com o que o mercado está fazendo. Então, eventualmente nós vamos trabalhar dentro do time frame que nós escolhermos trabalhar
começa trabalhando no time frame de 5 minutos, eventualmente 15 minutos, eventualmente 30 minutos, eventualmente 1 hora, dependendo da direção do mercado e dependendo do contexto, se eu estou enxergando o mercado mais altista, mais baixista ou eventualmente mais lateral. E aí nós vamos começar a fazer o que? Montar a nossa posição. Nós trabalhamos com o conceito de montagem de posição, ou seja, scaling in e scaling out, ou seja, entrando, montando a posição para entrar e desmontando a operação para sair. Então, quando você entender aqui que nós estivemos falando de preço médio, é o preço médio da sua posição que você está montando ou desmontando, certo? E a partir disso, nós temos uma distância aqui do nosso alvo que nós vamos trabalhar, certo? Via de regra, nós trabalhamos aqui com 90 pontos de alvo para o ativo que nós vamos fazer aqui o backtest para a gente entender um pouquinho o que é o BRA 50. O que é o BRA 50? É o Ibovespa, né, o índice brasileiro, né, que as pessoas, muita gente faz day trade no Brasil, poucas pessoas fazem swing trade no Brasil, principalmente porque o swing trade no Brasil, para você fazer uma operação com o índice brasileiro, você precisa ter uma margem muito grande, né? E falando de quase 5 mil reais, eventualmente algumas corretoras um pouco mais, um pouco menos, mas seria aproximadamente isso. O BRA 50 é um ativo específico da Active Trade, certo? Você pode operar outros índices, certo? Mas o BRA 50 ele tem uma volatilidade muito grande, né? O nosso índice brasileiro ele tem uma volatilidade muito grande e a gente se aproveita dessa volatilidade para poder fazer o que? Montar as nossas operações, tá certo? Então aqui eu estou rodando um backtest aqui do modelo, certo? Para a gente entender um pouquinho aqui o que ele faz, certo? Quando nós trabalhamos aqui num time frame aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos normalmente trabalhar um time frame de 5 minutos. Não? Se o mercado eventualmente está numa movimentação mais direcional para queda, nós já vamos estar trabalhando com operações de venda e também com as operações de compra com alvos mais curtos e eventualmente com operações de compras em regiões, em time frames maiores, né? Eventualmente de 6 minutos, 12 minutos ou eventualmente ainda de 15 minutos ou até time frames mais longos. Então, basicamente, o que nós fazemos aqui? Nós vamos dividir as nossas entradas de acordo com o nosso capital. Então, nota que o nosso lote mínimo aqui no BRA 50, a gente está falando aqui de 0,05 contratos. Isso significa que um contrato, né? Muita gente acha que só estou operando um contratinho na B3, só que na verdade um contrato equivale a mais de 24 mil reais, certo? Aqui a gente está fazendo o que? 20 avos de um contrato, ou seja, uma conta de padeiro aqui, ó, um contrato dividido por 20, a gente está falando de 0,05, ou seja, praticamente aqui uma exposição financeira extremamente pequena. E nós estamos trabalhando sempre com uma conta de $1.000. E aqui, quando nós temos pessoas que têm um capital eventualmente maior, a gente faz o quê? A gente faz uma alocação, sugere que a pessoa trabalhe com uma alocação maior de capital, ou seja, ela vai ter um lote proporcionalmente menor aqui ao capital que ela está operando, justamente para que ela tenha mais tranquilidade nas operações. Sempre assim, né? Quando maior o seu capital, mais tranquilo você vai operar e mais dinheiro você tem para fazer manejo, né? Mais margem você tem aqui, né? Margem livre para você fazer manejo aqui das suas operações. Então veja, a gente fez aqui, ó, ele fez 4 entradas aqui, ó. Nós estamos aqui com distância de 206 pontos aqui do meu preço de entrada. Então, vamos deixar ele trabalhar aqui um pouquinho. Veja aqui, ele saiu das operações aqui, bonitinho, saiu das operações aqui, né, com X pontos, 90 pontos de alvo. O mercado foi embora, aqui ele fez uma outra entrada, aqui outra entrada e aqui outras entradas. E assim, ó, ele vai trabalhando, vai montando a posição aqui, ó, e veja que aqui o mercado depois ele caiu de novo, ele fez operações, ele fez a entrada aqui na banda de Bollinger, né? Então a operação basicamente é você entrar na banda de Bollinger inferior na compra e quando o mercado voltar para dentro da banda, normalmente a gente acaba saindo da posição. Se o mercado começa a afundar, a gente vai montando a nossa posição porque a gente sempre vai estar operando numa relação
operação aqui de risco, retorno extremamente favorável para que a gente consiga fazer o quê? Dividir o nosso capital em N entradas aqui. Então, essa é a grande vantagem de você operar um lote fracionado, de você poder dividir o seu capital nas operações para você poder ter um manejo muito mais eficiente, mesmo que o mercado, você entra comprado e o mercado afunda aí 2, 3, 4% muitas vezes e você consegue sair da sua operação sem correr riscos desnecessários. E aí nós temos vários recursos de manejo dessas operações. Então veja, digamos que você esteja com uma operação de 10, 20, 50 dólares, ou seja, uma conta de $1.000, você está com 5% negativo. A gente já começa a fazer o que? Hedge da nossa operação. A gente começa a abrir posições vendidas na nossa operação, certo? Então, a partir daí você está dualizado, ou seja, se o mercado continuar caindo, a tua operação que está comprada, ela fica mais negativa e a tua posição vendida, ela fica positiva. E aí, essa diferença de preço, né, a gente procura sempre fazer um equilíbrio entre a compra e a venda para que esse saldo financeiro ele não ultrapasse 5, 8, 10% da sua conta. E aí, como que a gente vai saindo dessas operações conforme a gente vai fechando operações em outros gráficos que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente sempre vai fazer isso para que o próprio balanço do mercado, porque a gente tem um grid de operações, possa ir fechando essas operações e com o lucro dessas operações, né, por exemplo, aqui a gente tem as operações fechadas aqui, ó, ele vai gerando aqui dinheiro, gordura, para você eventualmente ir fechando operações que estão mais negativas, certo? E isso acontece todo o tempo todo, mercado trabalhando aqui, ó, vai saindo da operação e assim a gente vai trabalhando. Essa aqui é a operação de compra, né? E deixa eu rodar aqui uma operação de venda para a gente poder entender aqui. E aqui, por exemplo, operações de venda, aqui, ó, por exemplo, né? A gente está falando aqui as operações de venda, então a gente vai abrir vendas aqui, né? Então veja aqui as configurações, a gente muda aqui para vendas. Normalmente a gente vai trabalhar com dois gráficos, um para compra e um para venda. E essas operações elas vão acontecendo normalmente em simultâneo, tá? Enquanto eu tenho um gráfico aqui fazendo operações de compra, eu tenho outro gráfico aqui trabalhando na venda já. Muita gente já faz isso, tá? Os alunos operam dessa maneira. Eu tenho operações de compra, tenho operações de venda e eventualmente se o mercado subir muito, eu estou vendido, eu preciso fazer o que? Operações de compra para redear minha posição. E é isso que a gente vai fazendo, sempre mantendo aqui o nosso nível de margem, ó. Então veja operações de venda acontecendo aqui. Mercado subiu, a gente faz a venda na banda superior, né? Esse aqui é um gráfico de 15 minutos, né? Então a gente está operando aqui no gráfico de 15 minutos, só para você ver como que ele está fazendo essas operações. Então a saída é sempre na máxima, ou melhor, aqui na mínima, né? Do que rompeu a banda. E assim nós vamos abrindo operações sempre pequenininhas, né? Para fazer o nosso dinheiro ali e ir trabalhando, né? E aí tem um detalhe importante, né? A gente trabalha aqui na venda no ativo BRAS 50, né, que é o ativo que não tem vencimento, né? Então aqui na compra a gente procura trabalhar com o ativo BRAS 50 vencimento, porque nesses casos nós não pagamos swap para dormir posicionado, né? O swap é aquela taxinha que a corretora cobra de um dia para outro para o carrego da posição, né? E quando nós estamos vendidos, como é o caso do BRAS 50 e a taxa de juros do Brasil ela é extremamente alta, nós estamos recebendo aqui praticamente 11,9% de dinheiro no bolso, né? Então a gente acaba normalmente abrindo vendas aqui já para ter um hedge bem antes já de precisar de um hedge. A gente já vai abrindo operações de venda ou para lucrar com a queda do mercado ou para fazer um hedge preventivo para caso eu tenha uma operação de compra e o mercado cai. Então, o modelo ele vai trabalhando sempre na compra e sempre na venda, colocando dinheiro no bolso. Então, vamos seguir aqui um pouquinho mais nas operações de venda. E assim nós vamos indo, ó, o mercado vai indo, a gente vai abrindo operação e vai indo, e vai fazendo operação, e assim a gente vai indo. E nota que a gente está trabalhando aqui com operações de 90 pontos, né? A gente pode simplesmente mudar isso aqui para operações de 500 pontos, por exemplo, né? Então, vamos rodar aqui só para a gente ver como é que ele se sairia aqui. Então veja, ele tem operações aqui, ó, eu tenho operações aqui mais longas, né? Então, veja aqui, eu fiz a operação aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o mercado, ele gerou pra gente aqui a venda, né? Então, a gente tem agora aqui, ó, a saída aqui, né? Ou seja, o nosso preço da nossa posição de venda está aqui, a gente já está
positivo aqui na nossa operação e simplesmente coloca dinheiro no bolso. Então veja, a gente tem aqui uma operação um pouco mais longa que via de regra teria saído nessa região aqui, né? Essa aqui foi a primeira saída. E aqui, né, por exemplo, essa aqui. E assim a gente consegue aproveitar um pouco mais a queda do mercado, né? A operação de venda ela é bem interessante, né? Principalmente quando a gente começa a ver o mercado terminando um movimento de uma movimentação de alta, né? Então a gente começa a abrir vendinhas pequenininhas e essas vendas muitas vezes a gente pega aí 5, 6, 8 mil pontos de alvo dessas operações de venda. E esse é o método Mancha, esse é um modelo que eu desenvolvi ao longo dos anos para operar o mercado financeiro de índices. E por que eu opero fora do Brasil? Porque eu quero ter o meu capital em dólar, eu quero ter o meu capital dolarizado. Eu tenho custos muito mais baixos do que se eu tivesse operando da mesma forma no Brasil. E também eu tenho um incentivo fiscal muito grande, porque diferente do Brasil, que eu tenho distinção de day trade e swing trade, quando a gente opera fora do Brasil, a gente vai pagar apenas 15%, independentemente sendo day trade ou swing trade. Então isso é uma vantagem gigantesca. E detalhe, você vai pagar o imposto apenas uma vez no ano, quando você faz a declaração relacionada ao ano passado. Certo? Então, esse é o método Manche de operações dentro do mercado financeiro. E esse método é o mesmo que eu uso para fazer as minhas operações também em ações. A gente também tem as operações que nós usamos a mesma metodologia para fazer operações em ações. Certo? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui e também deixa o seu comentário aqui, porque eu vou querer ouvir o que você tem a dizer sobre a forma como nós operamos aqui o mercado. Vejo você no próximo vídeo.